Interlagos, Entre Lagos, Autódromo José Carlos Patti. O templo. Você sabe a história, por que foi construído, ideia de quem, como era o traçado antigo, por que reformaram para o mais novo e tudo mais? Sabia que o Senna não gostou do S do Senna, que não foi ele que desenhou, ao contrário do que diz a teologia, que o traçado tinha quase 8 km e caiu para 4,3 em 1990, mas que já houve inclusive planos para alongá-lo novamente? Sabia que é possível visitar o autódromo e acessar e ver de perto lugares que são inacessíveis em final de semana de Fórmula 1? Então, é disso que a gente vai falar hoje no Splash & Go. No final da década de 20, o engenheiro britânico Louis Romero Sampson idealizou uma região de lazer entre as represas Billings e Guarapiranga. O plano era construir um loteamento de casas e chácaras para os mais abastados com uma pista de corridas no meio. Dentro da ideia inicial, eles tinham até a intenção de trazer areia das praias de Santos para fazer uma praia artificial na represa. A represa Billings recebeu esse nome em razão do nome do engenheiro que a concebeu, Asa White Kenny Billings, que desenhou então um projeto de represar as águas do Rio Grande, hoje chamado de Rio Jurubatuba, e desse represamento surgiria então a represa. A represa foi idealizada para gerar energia elétrica pela usina hidrelétrica Henry Borden, valendo-se do imenso desnível entre o Planalto, onde está a cidade de São Paulo, e a Baixada Santista, onde ficaria a usina. Inundada em 1925, ela era uma promissora fronteira de exploração imobiliária e dali nasceu a ideia então desse balneário. Balneário no dicionário significa relativo a banho, estação balnear, recinto público onde se pode tomar banho. Isso no dicionário, porque no Brasil de 2022, balneário também virou sinônimo de lugar muito cafona com prédios muito altos que fazem sombra na areia e obrigam a prefeitura local a aterrar o mar para fugir da sombra dos tais prédios. Vai entender. Camboriú é top, meu, aqueles prédios altos, fazendo aquele skyline espelhado de frente pro mar. O único problema é que eu acho que tem brasileiro demais. Do outro lado, em 1908, foi construída a represa de Guarapiranga pela São Paulo Tramway Light and Power Company, na época responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a cidade. O idealizador do bairro, então, Louis Romero Sampson, deixou sua filha batizar a região e com as duas represas, uma de cada lado, Interlagos virou o nome. O plano e o projeto seguiam adiante, o bairro foi concebido, mas as coisas deram uma empacada com a crise de 1929. A quebra da economia do café e seus reflexos mundo afora acabaram então sendo sentidos aqui também, e esses grandes projetos foram engavetados. Mas não duraria muito e não apenas o bairro, como o autódromo teria um impulso mais adiante. Nos anos 30 disputou-se no bairro dos Jardins de São Paulo o Grande Prêmio Cidade de São Paulo. A prova, igualmente a do Rio no circuito da Gávea, atraía a atenção do público e de alguns pilotos internacionais. Mas a edição de 1936 da prova viu um grave acidente envolvendo a pilota Helenice. Já contei a história dela nesse vídeo aqui, vou deixar o link lá embaixo na descrição. Vale a pena ver, porque se sua tia, sua avó ou sua mãe chamam Helenice, pode ser por causa dela. A Helenice, ou Helenice, única mulher no grid, vinha em disputa pelo quarto lugar com o brasileiro Manuel de Tefé, um dos pioneiros do automobilismo brasileiro. Quando um espectador mais afoito avançou em direção à pista e resvalou num bloco de feno que fazia as vezes de proteção, que rolou por meio da pista e assustou a Helenice. Ela acabou perdendo o controle, bateu, o acidente matou 6 espectadores e feriu 30 pessoas, incluindo ela mesma. Por causa desse acidente e da comoção causada, deu-se impulso então à construção do Autódromo de Interlagos para os praticantes desse novo esporte terem um lugar para correr. E o terreno escolhido, 25 km do centro, era uma zona praticamente rural. As obras se iniciaram em 1938 e em abril de 1939, com o autódromo ainda não concluído, alguns pilotos, incluindo o Manuel de Tefé, deram as primeiras voltas no que seria a pista. No ano seguinte, em 12 de maio de 1940, o circuito com seus 7.960 metros de extensão abre as portas pela primeira vez. Nesse dia, 15 mil pessoas estiveram lá para assistir 2 corridas, uma de moto com 12 voltas e 96 km de extensão e uma de carros com 25 voltas e 200 km de extensão. As coisas começam a ficar realmente intensas por lá quando em 1956 é realizada a primeira edição das 1000 milhas brasileiras, idealizadas por Wilson Fittipaldi, o pai. Dali para frente surgiria uma tradição e nos anos 60 Interlagos receberia uma comitiva de engenheiros com experiência em Monza, Nürburgring e Buenos Aires
para readequar a pista às necessidades do automobilismo de então. A pista fecha para reformas em 1967 e só é reaberta em 1º de março de 1970 para a realização de uma prova de reinauguração então do Campeonato Internacional de Fórmula Ford. Em 71, o autódromo passa novamente por reformas para abrigar no ano seguinte pela primeira vez um grande prêmio da Fórmula 1. A primeira corrida é realizada em 1972, sem contar pontos e com o objetivo de homologar o circuito para então constar do campeonato em 73. E essa primeira edição é vencida pelo argentino Carlos Reutemann, correndo pela Brabham, com Ronnie Peterson de March em segundo e Wilson Fittipaldi Jr. em terceiro, com Helmut Marko pela BRM em quarto. David Walker de Lotus foi o quinto e Luiz Pereira Bueno, brasileiro, foi sexto. Interlagos estava então homologada para a Fórmula 1. O traçado recebe então a Fórmula 1 e receberia até 1980, com uma exceção de 1978, quando a Fórmula 1 foi a Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E contava na época com 7.823 metros, maior do que hoje Spa-Francorchamps é. Ao final da reta, ao invés da freada forte para o S do Senna que te leva morro abaixo, tínhamos uma curva que hoje seria feita ao estilo da Copse em Silverstone, sem frear, que te levava para 2 e ao retão. O retão que você vê quando vai ao setor G, porque as escadas passam por cima, tinha 1.000 metros de extensão e ao final você acessava outro complexo de duas curvas que na verdade eram uma só, tipo Istambul, a 3 e a 4, com inclinação tipo oval que te levavam para um pequeno trecho de reta. Mais 750 metros de pé no fundo e você chegava então à primeira freada propriamente dita para o complexo da Ferradura. Um trecho bastante técnico porque você vinha com muita velocidade e freios frios depois de tanto tempo sem relar no pedal e quando pisava no freio fazia um trajeto de tangência que te levava para a entrada da próxima. Feita a ferradura, você acessava a descida do lago, que era uma descida porque era percorrida ao contrário do sentido de hoje e ela te levava para uma curva longa em subida até a reta oposta. Na reforma de 1990, a gente já fala dela já, essa curva foi transformada em duas, para deixar a freada da reta oposta, que seria feita ao contrário a partir de então, mais aguda e criar um ponto de ultrapassagem ao final. A reta oposta tinha esse nome porque era percorrida na direção contrária ao retão, que passava em paralelo. Hoje, ela é a reta oposta porque fica do lado oposto da outra reta, a reta dos boxes. A curva do Sol, que hoje vem depois do S do Senna, era percorrida no sentido inverso e tinha esse nome porque nas provas de longa duração, ao entardecer, o Sol ficava na vista dos pilotos. Ela tinha mais de 180 graus e te levava para a parte que hoje já está inutilizada do circuito. O asfalto ainda está lá, mas ela basicamente virou estacionamento a partir do guardrail de fora do S do Senna. A pista seguia por trás dos boxes morro abaixo até a curva do Sargento. Essa parte foi completamente inutilizada com o L-ponto e a construção do hospital do circuito. Dali tinha-se uma pequena reta que levava então à curva do Laranja. Laranja, que ao contrário de abobrinhas ditas por aí, não tem nada a ver com o pé de laranja. Laranja era o apelido dado a quem não fizesse aquela curva pé no fundo, laranja, o bundão, o cara que amarelou. Já era na época uma curva difícil, mas tinha um raio maior. Com a reforma de 1990, o laranja virou laranjinha. E dali seguia-se e segue-se para trechos bastante conhecidos e que estão intactos até hoje, com S, Pinheirinho e Bico de Pato. Trechos bastante técnicos, com curvas em que você nunca tá com as quatro rodas em contato igual com o chão, porque há desnível e você várias vezes está pisando no freio com o volante virado. Isso exige bastante técnica do piloto e um carro muito bem acertado. Na continuação, uma curva que com o tempo foi ficando cada vez mais veloz, o mergulho que leva à junção. Aqui também houve uma mudança. A junção antiga tinha esse nome porque era o trecho em que o miolo se unia com o anel externo e hoje ficou mais seca porque você vira logo em direção à subida. A ideia, já pensando na turbulência dos carros que existia também em 89 e 90, era juntar todo mundo e fazer com que eles subissem juntos para a reta para criar um ponto de ultrapassagem lá no final. Daí para frente, morro acima, pé cravado e a pista é praticamente a mesma até a freada do hoje S do Senna. A Fórmula 1 correu por lá e depois que mudou-se para o Rio, Interlagos continuou ainda muito ativa, com as 1000 milhas, Stock Car, Paulista de Marcas e Pilotos e corridas de monoposto. E a Fórmula 1 só voltaria a Interlagos em 1990. Na pré-temporada da Fórmula 1, um ano antes, no Rio, em 1989, o francês Philippe Streiff sofre um acidente bastante sério, o carro quebra o Santo Antônio e ele tem ferimentos graves. E esses ferimentos são agravados pela péssima qualidade do atendimento que foi recebido no circuito e também no hospital para onde ele foi levado, e ele acaba em consequência disso ficando tetraplégico. A Fórmula 1 não renova com o Rio para 1990 e depois de uma reunião com a FIA, um dos dirigentes da CBA liga para a prefeita de São Paulo na época, Luiz Erundina, e avisa:
nós vamos perder a Fórmula 1, você tem interesse em colocar São Paulo? E ela sem titubear, quero, pode confirmar. E ele do lado de lá lembra ela, prefeita, mas Interlagos vai precisar de obras. E ela só responde, segura o evento que aqui a gente resolve. Em tempo recorde, um plano para recolocar Interlagos na Fórmula 1 é colocado em execução. O plano original era manter as curvas 1 e 2, seguir pelo retão até uma chicane ao estilo bus stop da antiga Spa, para cortar a velocidade dos carros e levá-los então às curvas 3 e 4. Os carros então desceriam antes da ferradura, fariam um S inverso ao traçado original, caindo no laranja e retomando o circuito do jeito que ele era. Tudo estava concebido e a execução já tinha começado quando Bernie Ecclestone chega ao Brasil e dá um chilique. Alguns dizem que o surto era um teatrinho porque a obra daquele jeito manteria o anel externo de Interlagos intacto e viva a possibilidade da Indy correr por lá. Mas isso, se verdade, seria um delírio da cabeça do Ecclestone, porque a única semelhança do anel externo de Interlagos com o oval é que todas as curvas são para o mesmo lado, porque o resto são subidas e descidas e curvas diferentes entre si. De qualquer forma, nasceu um impasse, o Ecclestone estava irredutível e, além do mais, uma pista com mais de 6,5 km, porque ela ainda assim seria bastante grande, precisaria de um número colossal de bombeiros, fiscais, médicos, carros de serviço, além de câmeras de TV para cobrir o evento. Talvez fosse nisso que o Ecclestone estivesse pensando. Ayrton Senna tinha acabado de chegar ao autódromo de helicóptero naquele momento em que a discussão acontecia e sugere então uma solução. Um corte no traçado com um S em descida unindo a reta dos boxes na curva do Sol, que seria então percorrida ao contrário, como ao contrário também seria percorrida a reta oposta. Ao final da reta oposta, a curva do lago tem seu traçado refeito para ficar mais aguda e gerar um ponto de freada e, portanto, de ultrapassagem também. O laranja então sofre um corte e é interligado ao miolo e vira o laranjinha. Dali para frente chega a ser uma solução e as obras começam. Mas, como eu disse no começo, o Senna não desenhou nada e tampouco gostou do resultado. Há passagens em vários livros contando que ele queria, na verdade, um S rápido, como os S de Suzuka. Mas o fato é que mesmo ele não gostando, criou-se um excelente ponto de ultrapassagem e um trecho bastante técnico. Com uma brusca mudança de elevação, eis que a altura da reta dos boxes é 782 metros de altura do nível do mar e o leito da curva do Sol e o pé do S do Senna tem 767. Um tombo de 15 metros, mais ou menos 5 andares. Não é pouca coisa. Mas toda essa discussão deu-se em novembro e dezembro e a obra tinha que ser feita em tempo recorde, porque a corrida estava marcada para março. E um dos comentários que prevaleceu em março de 1990, quando a Fórmula 1 chegou, foi justamente de que a pista é ótima, mas falta só ela ficar pronta. Afinal, nem a grama plantada nas novas áreas de escape tinha conseguido ainda fincar raízes para valer. Era puro terrão. Dali para frente, a Fórmula 1 ficou em São Paulo ininterruptamente, tirando 2020, que por causa da pandemia não tivemos corrida, e o traçado diminuiu então de 7.823 para 4.309 metros. E o traçado manteve-se o mesmo desde então. O asfalto foi criticado algumas vezes, especialmente no começo, porque era bastante ondulado, mas o grande drama até 2012 sempre foram os boxes. Os prédios eram bastante tímidos e com pouco espaço para a Fórmula 1 acomodar toda a sua estrutura. Eles foram aumentados algumas vezes até que hoje as equipes conseguem acomodar toda a sua tralha, eis que estão acostumadas com aquelas dependências nababescas de circuitos no Oriente Médio. Não é nada igual aquilo, mas já funciona. Nos últimos 10 anos houve um forte movimento para tentar privatizar o autódromo com o argumento de que ele gasta mais dinheiro do que arrecada e que poderia ser melhor aproveitado. Mas esse dado contém uma boa dose de desinformação. O autódromo tem uma agenda bastante concorrida e recebe categorias como a Stock, a Endurance, o Paulista de Velocidade no Asfalto, a Copa HB20, o Brasileiro de Marcas, tem Track Days, Festival de Música, escolas de pilotagem que utilizam o circuito, cursos de direção defensiva que são ministrados em outras áreas, além, é claro, da Fórmula 1. Segundo dados da SP Tours, a empresa pública que administra o autódromo e outros equipamentos da cidade, dá lucro como unidade independente, considerada a receita que gera e o que gasta para ser mantido. Não, meu, tem que privatizar tudo, senão a conta simplesmente não fecha, meu. Até porque meus amigos do Private Equity lá da Faria Lima querem tomar conta do autódromo também e ganhar muito dinheiro, né? Mas uma coisa que não se pode negar é que Interlagos ficou curto, ou curta. Curto se você refere-se ao circuito, curta se você fala da pista. Os tempos de volta foram caindo e a pole do Senna em 91, 1:16.393, comparada com a do Hamilton em 2021, 1:7.934, deixa Interlagos como uma das mais curtas do calendário, ao lado do Red Bull Ring na Áustria, que também tem voltas abaixo
de 1,10. Já discutiu-se propostas para tentar opções que aumentassem o traçado, como por exemplo um S que levaria o final da reta oposta ao retão, unindo-a com as curvas 3 e 4. Eu passei lá esses dias e essa parte está intacta do traçado, obviamente que precisaria ser recapeada, mas aí descendo depois da 4 você conseguiria levar ao traçado original com aquele S invertido proposto em 1990, que uniria então ao laranjinha. Provavelmente não seria um traçado homologado pela FIA para a Fórmula 1, mas daria a Interlagos e a São Paulo alternativas de custo relativamente baixo para ter opções para as categorias que recebe, como a Stock, Endurance e outras que poderiam vir a São Paulo. Hoje o autódromo atende pelo nome de José Carlos Patti, piloto brasileiro falecido em 1977, que venceu lá em 1975 e há um busto dele embaixo das arquibancadas do setor B. Ao longo de todos esses anos, o maior vencedor em Interlagos, considerando traçado novo e traçado velho, é Michael Schumacher, com 4 vitórias, 94, 95, 2000 e 2002. Vettel tem 3, 2010, 2013 e 2017, assim como Hamilton, 2016, 2018 e 2021. O Emerson tem 2, 73 e 74, e além dele, Senna, Massa, Montoya, Hakkinen, Rosberg e Mark Webber, todos têm 2. Nelson Piquet não entra nessa lista porque venceu 2 em 83 e 86 no Rio, em Jacarepaguá, assim como Prost, o maior vencedor no Brasil, que tem 6 vitórias, mas 5 delas foram conquistadas no Rio. E agora, com a gentil colaboração das imagens cedidas pelo Cid Guedes, link para o canal do Cid está aqui embaixo na descrição, eu levo vocês para uma volta em Interlagos sobrevoando de drone. As imagens foram feitas agora, no domingo 6/11, com o autódromo em montagem final para o Grande Prêmio de São Paulo. Preste atenção no nome das curvas, os dados que eu estou colocando na tela, e observe também no horizonte os desníveis do circuito. É muito interessante. Vamos lá? E no final também eu deixo uma volta no circuito antigo, on-board e de fora para vocês. seguido dos Jardins, seguido também do Ingo Hoffmann, a gente pode dizer que a disputa da prova é uma, do campeonato é outra. O Ingo está querendo o campeonato, o Zé queria uma posição na prova. Os dois foram até a grama, graças a Deus, nada demais, todos voltaram. É muito grande agora a distância dos três primeiros.
Marcos Graça, Adalberto Jardim e Ingo Hoffmann, em relação ao quarto colocado, que é o Walter Corse, com a máquina número 8. Que agora pitou no vídeo, enquanto você vê o carro parado 21 de Ricardo Steinfeld. Mais um fora. E mais outro fora, o 33, Valtinho Travalini. Walter Travalini, carro número 33, parando também aí, Celinha. Fala, Cicarelli. O Valtinho passou, o Walter Travalini passou e parou ali. Passou e parou, mas não chegou a entrar dentro do box. Vamos continuar acompanhando essa briga, sim. Essa tá sensacional. Eu tô pagando para ver. Olha o Fabinho outra vez em cima do Luiz Pereira. Olha o Fabinho. Tentou abrir aí. Encostou Fabinho. Tá difícil. Fechando o Luiz Pereira. Vão agora pro Sargento. Estão ali no lago. Estão no lago. Vai tentar apertar o Fabinho, tentando por dentro o E Fabinho. olha o Ingo em cima do Jardim, hein? Enquanto Olha. nós vimos aquele pedaço ali muito bonitinho do Fabinho, da equipe SKF, HG Castrol. Mas aí o Ingo já chegou no Adalberto, conforme nós tínhamos até falado antes. Ele tem que se ver livre do Adalberto Jardim para partir indiscutivelmente para cima do Marcos Graça lá na frente. Olha aí, Ingo teve a preferência da curva, entrou. Passou Ingo, ficou na segunda posição. Olha o troco, olha o troco, olha o troco. Adalberto tentou passar outra vez. Os dois exatamente iguais. Preferência da curva para Ingo Hoffmann. Sensacional agora essa briga do Ingo com Adalberto Jardim. Adalberto foi para cima outra vez. Tentou por fora. Olha aí, olha o que sai de fumaça. Impressionante. E olha aí, Ingo partiu na frente. Desculpe a atropelada, que foi o que fez. A atropelada foi o que fez do Igor nesse replay. Ele passou por tudo pelo Adalberto, o Adalberto não se deu por vencido. Aliás, não se deu até agora, hein? Podemos acompanhar. Olha, veja no replay. E depois da preferência da curva ficou para o Ingo. E o que saiu de fumaça do pneu do carro de Adalberto Jardim. Ficou atrás Adalberto. Olha que briga sensacional. Outra, além daquela do Luiz Pereira com o Fabinho. É uma prova impressionantemente disputada a nona etapa. Também vale o título, Gil. Indiscutivelmente, vale até o título da nona etapa. O Marcos Graça foi campeão de 86 e esse ano não ganhou uma prova. Olha aí, o Ingo Hoffmann tá aí. Andou tudo que tem direito. Agora ele está andando muito rápido também. Mas o Adalberto não se deu por vencido. Aliás, não está vencido. O Ingo está com o carro muito preparado para o final de prova. O diferencial do Adalberto parece que perdeu um pouco de pressão, já que ele não está conseguindo dar toda a tração no carro.
Tchau.